Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 20, do versículo 27 ao 40. Aproximaram-se depois alguns saduceus que negam a ressurreição e fizeram-lhe a seguinte pergunta: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se morrer o irmão de algum, tendo a mulher, e não deixar filhos, case-se com ela o seu irmão, para dar descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. Casou também o segundo com a viúva, e morreu sem filhos. Casou depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7, e morreram sem deixar filhos. Morreu, enfim, também a mulher, depois de todos eles. Na ressurreição, de qual deles será ela, mulher, pois que o foi de todos os 7? Jesus disse-lhes: o filho deste século casam e se dão dados em casamento. Mas os que forem julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos, nem os homens desposarão mulheres, nem as mulheres os homens desposarão os homens, porque não poderão jamais morrer, porquanto são semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, vistos serem filhos da ressurreição, que os mortos hajam de ressuscitar. O mostrou também Moisés, a propósito da sarça, quando chamou ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para ele todos são vivos. Alguns dos escribas disseram-lhe: Mestre, falaste bem. Dali em diante não se atreveram mais a interrogá-lo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, diante da convivência com Jesus, em uma convivência com Deus e com os irmãos, nós se apresentamos diante da vida eterna. Como diz aqui o questionamento dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, fizeram um questionamento sobre o casamento, casou-se com 7, quem seria o marido, e Jesus deixa bem claro que lá não se desposarão, que não terá no caso, a procriação, porque a procriação, crescer e multiplicar, como diz no livro de Gênesis, é para que os homens e as mulheres tenham essa geração de filhos e filhas para Deus e com Deus para a vida eterna. Então lá, irmãos, nós vamos estar na glória, nós vamos estar na perfeição e não terá esses desejos carnais, né? Mas nós nos conheceremos, nós estaremos diante do livro da vida, só não terá a parte da sexualidade, onde que nós seremos como anjos, mas não como anjos, não totalmente como anjos, porque nós vamos estar em carne e osso no céu. Com a graça de Deus, os que são de Deus serão ressuscitados e serão elevados gloriosos. O que é glorioso? Nós vemos como Jesus foi visitado pelas mulheres, né? Onde que ele estava lá no sepulcro, acho que, se eu não me engano, é Maria Madalena. Ela visita Jesus e ela encontra lá o templo onde que Jesus estava sendo sepultado, e lá ela encontra alguém lá fora e fala assim: cadê o meu Senhor? E ela não reconhece Jesus, porque ele estava glorioso. E naquele momento ela reconhece a voz de Jesus. Então, queridos irmãos, por que eu estou citando isso? Porque às vezes nós temos uma imperfeição aqui. Às vezes nós passamos por uma situação difícil na carne, né? Uma enfermidade, os nossos membros, onde que nós não temos eles perfeito aos olhos humanos, mas perfeito aos olhos de Deus, porque tudo para Deus tem um porquê e um para quê. Quando você vê alguém superando as suas dificuldades, você entende que aquela pessoa veio para dar muitos exemplos para aqueles que murmuram da sua vida. Então aqueles que estão vencendo uma enfermidade com fé, com dignidade, dá muito exemplo para aqueles que murmuram estando com saúde. E aí, meus irmãos, nós vamos vendo a grandeza de Deus. Nós conseguimos enxergar em tudo a grandeza de Deus. E aí nós vamos compreender que nós seremos gloriosos como Jesus, se nós nos unirmos com Jesus para a vida eterna. De que forma? Hoje, nosso
nossa liturgia diária nos traz três perguntas ali. Quando o comentarista vai fazer o comentário, ele lê antes da Santa Missa, ele faz o comentário e nos diz assim: como estamos vivendo nossos dias aqui neste mundo? O que fazemos pela vida do nosso próximo? Como estamos nos relacionando com os nossos familiares? Então, essas três perguntinhas vai direcionar para nós em uma convivência com Deus e com os irmãos para a vida eterna. Se eu vivo essa graça, a fé e a obra é o quê? Responder essas três perguntas. Se eu responder essas três perguntas diante de Deus, eu estarei respondendo com Ele lá no céu. Eu não vou estar lá falando: Senhor, eu preguei em seu nome, eu evangelizei em teu nome. Servo mau, afasta de mim. Cadê a tua obra? Cadê o que você fez? Só ficou em palavras? Como estou vivendo aqui neste mundo? Eu estou buscando a Deus? Eu estou buscando as coisas de Deus? A convivência com Deus? Ou eu estou buscando as coisas do mundo, a convivência com o mundo, com o Satanás? E eu estou querendo dizer que Deus está causando isso em mim? Ou é a minha própria atitude? Eu tenho as minhas consequências. O que fazemos pela vida do próximo? Será que eu estou nesse fazer algo por alguém, nesse fazer algo pelo meu irmão, por alguém que é o meu próximo? Será que eu estou doando o meu agir, o meu falar, a minha presença, como um amor de entrega, de doação? Como estamos nos relacionando com os nossos familiares? Sabe, irmãos? E isso é muito importante. Então, vamos refletir essas três perguntas? E respondendo no íntimo do nosso coração: eu estou buscando o meu Deus com todo o meu coração? Como que está meu relacionamento? Será que eu trato bem? Vamos colocar pequenas palavras simples. Nesse relacionamento com Deus eu busco Ele. Nesse relacionamento com o irmão, nessa convivência com o irmão, eu tenho pelo menos a educação e o respeito por tratar bem as pessoas. E aí eu vou lá adiante, nos meus familiares, pelo menos eu vou lá e cumprimento, eu digo: como que vocês estão? Tudo bem? Como que você está? Tudo ok? Simples. Não precisamos, irmãos, também tomar conta da vida do irmão, adentrar com aquele irmão, tomar conta da vida dele, que tem assim, tem aquela convivência que as pessoas querem que você tome conta da vida do outro. Mas cada um de nós, lembrando, temos os nossos familiares, temos as nossas famílias, temos os nossos cuidados, mas nós temos que ter um cuidado principal de nós não deixarmos o comodismo, nós não deixarmos que o mundo nos abafe atrás de tela de celular, compromisso com televisão, compromisso com celular, e você não dá um passo na fé. Hoje, querido irmão, o Senhor nos convida a dar um passo na fé e na obra. De que forma? Deus colocou muito forte. Simplicidade nessas três respostas. Convivência com Deus, que eu faço pelo meu próximo, e no relacionamento com os familiares. Talvez você tenha aquele relacionamento que é difícil com o familiar, porque a pessoa não está buscando as coisas de Deus, a pessoa é uma pessoa complexa, irada, nervosa. E aí você tratando bem é o óbvio, né? É o principal. É um tudo bem, como você está, né? É você dar um cumprimentar, dar uma visita rápida, mas não deixe que o inimigo tire esta convivência por causa da falta do perdão, a falta do diálogo, a falta da compreensão. Suportar é amar também. Diz a palavra, se eu não me engano, em Romanos, uma carta paulina vai dizer que suportar é amar. Então, querido irmão, coloca a mão no teu coração diante dessas três perguntinhas que hoje nós temos diante da Santa Missa. Não é só também eu dar um alimento, né? Só dar um alimento físico, mas eu dar um alimento espiritual. Essa convivência com Deus não é uma convivência na parte somente do alimento, da doação de coisas, né? de alimento físico, um pacote de feijão, um pacote de arroz, mas é doar o teu coração para as pessoas. Como é bom a gente ter a convivência, irmão. Como é bom você se relacionar. E aí eu digo para mim e para você, nós estamos deixando que isso morra dentro das famílias. É uma morte eterna, acabamos de ver. A mortidão é se unir a Satanás, é se unir aos vícios, é se unir àquilo que te domina, que te escraviza. E nós deixamos o verdadeiro sentido da vida. O que nós vamos ter no céu, irmão? Você vai ter celular, você vai ter carro, você vai ter comida, você vai ter essas coisas materiais? Não, você vai ter um relacionamento, você vai ter a convivência. E essa convivência com essa pessoa que você menos quer conviver, você vai ter que conviver lá.
Por quê? Porque se ela se arrepender e se ela fala assim, eu me arrependo todo o meu coração, e ter uma resposta imediata para Deus, e ela chegar a morrer, a morte aqui deste mundo, e ir para o céu, entre ela e Deus, eu vou ter que conviver. Você já parou para pensar? Aquela pessoa que você menos gosta, e você fala assim, não é possível que essa pessoa vai estar no céu, mas se ela se arrepender? E se ela tem um diálogo com Deus, e se ela talvez não deu tempo de conversar com você, e aí eu vejo aquela pessoa lá, e eu falo, poxa, eu não cuidei de mim, eu não pedi o perdão, eu não perdoei. Às vezes, irmão, perdoar não é você conviver ao extremo, é você ter um respeito pela pessoa, é você cumprimentar, é um sinal que você perdoa, é um sinal que você é uma pessoa de Deus, é um sinal que você está suportando aquela inimizade ruim, mas você não corresponde com a ira, você corresponde com respeito, você corresponde com um amor. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ainda com a mão no teu coração, finalizando este momento, respondendo tudo que Deus nos perguntou hoje. Querido irmão, querida irmã, que as 3 respostas do teu coração seja simples e verdadeiro para Deus. Vou repetir as perguntinhas nossas hoje, que está aqui na nossa liturgia diária. Como estou vivendo a minha convivência com Deus? Eu estou vivendo aqui mais com a convivência do mundo? O que eu estou fazendo pela vida do meu próximo? Como eu estou me relacionando com os meus familiares? Que Deus abençoe nosso dia e que a gente possa dar uma resposta para Deus na nossa ação dessas 3 perguntinhas hoje. Conviva com Deus, conviva com o próximo e conviva com os familiares, levando a convivência, lembrando que me levar para a vida eterna e não para a morte eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa